Olá, tudo bom? Meu nome é Thiago Bueno e hoje eu vou dar continuidade a um assunto sobre diálogo regenerativo, que é o conhecimento que eu estou produzindo atualmente. Então, selecionei 4 pontos para desenvolver sobre essa temática de diálogo regenerativo, né? Um deles, e o primeiro, seria para que o diálogo ocorra, nós precisamos de uma visão ou perspectiva de horizontalidade. Então, a horizontalidade, ela parte do princípio que nós precisamos tirar as pessoas dos papéis que elas ocupam para que ocorra horizontalidade na nossa relação. Então, eu consegui enxergar além da superfície, né? É necessário que nós tenhamos um olhar que vá mais fundo do que aquilo que se apresenta na superfície. E aí, no vídeo anterior, eu trouxe a questão de que, por exemplo, se o meu corpo ele não tivesse recebido nome algum, simplesmente eu me chamaria eu sou. Da mesma forma, eu vejo a outra pessoa assim, né? A outra pessoa, o corpo dela tem um nome. O corpo dela desempenha determinados papéis. E aí o meu trabalho, a princípio, é retirar a pessoa desses papéis que ela ocupa com o corpo dela. Porque se eu percebo ela a partir dos papéis, a tendência comum é eu me colocar acima ou abaixo dela, dependendo do status social que esses papéis ocupam. Então, a primeira coisa é nós tirarmos as pessoas desse condicionamento. Libertarmos elas, de modo que nós possamos ver ela a partir de uma perspectiva que é ilimitada. Ou seja, o eu sou dentro de mim vê o eu sou dentro da outra pessoa. Né? Esse conceito eu sou, ele põe a pessoa numa perspectiva aberta, sem os papéis, na qual ela possui uma capacidade e uma identidade que é sem limites. Né? Isso porque não está ligada aos papéis, aos condicionamentos dela. Esse termo ele pode ser novo, esse conceito, para muitos de nós, assim como para mim também, e a gente vai conhecendo o conceito na medida em que o coloca em prática. É só assim que a gente realmente experimenta o que vem a ser isso. Então, uma recomendação é, quando você for conversar com alguém, né, procura ver o eu sou dentro da pessoa. Isso, em outras palavras, significa não ter um conceito sobre a pessoa pré-definido. O fulano é isso, o fulano é aquilo. Você tira a pessoa desses conceitos e põe ela no seu eu sou. Né? Porque dessa forma é como se a gente fizesse aquilo que no budismo, por exemplo, eles chamam de dar um nascimento novo para a pessoa. Dar um nascimento novo. A partir da perspectiva do eu sou, você está sempre dando um nascimento novo para si mesmo e também para as outras pessoas. Então esse é um ponto bem importante dentro dessa perspectiva do diálogo. A horizontalidade. Né? Sem horizontalidade não é possível haver diálogo. O diálogo ele parte do princípio em que eu sou um sujeito que produz o meu conhecimento e a outra pessoa também é sujeito que produz conhecimento.
né? Portanto, a gente tem uma relação horizontal. Partindo então desse ponto da horizontalidade, nós entramos num outro espaço agora que eu vou chamar de autenticidade e empatia. Né? Esse seria o segundo pilar, por assim dizer, do diálogo regenerativo. E a autenticidade, ela requer de nós uma presença, né? Para você poder ser verdadeiro na hora em que surgem as questões para serem trabalhadas. Isso é um desafio. Eu não vou dizer que é algo fácil, porque é um desafio. Você conseguir expressar aquilo que você está pensando no momento da situação e conseguir expressar aquilo que você está sentindo no momento em que ocorrem as situações, né? Agora eu vou trazer um elemento dessa autenticidade para você perceber uma questão, para nós refletirmos, né? Acontece uma situação e aí você se sente incomodado. E aí você tenta localizar dentro de você a causa desse incômodo. E a única coisa que você consegue perceber são julgamentos. Eu estou incomodado porque eu estou julgando a pessoa por causa disso. E aí, se a única coisa que você consegue perceber são os julgamentos, é importante que você seja autêntico. Fale desses julgamentos, mas assumindo a responsabilidade por eles. Por exemplo, eu me sinto incomodado porque vejo você na relação com o seu filho, você alimentando uma situação em que eu julgo prejudicial para vocês. Como, por exemplo, ficar servindo a comida para ele, né? Ficar escolhendo o que ele tem, o que ele deve comer. Então, aí se você não sabe muito bem como definir a causa desse incômodo, assuma a responsabilidade por julgamento. Aí pode se expressar da seguinte maneira: olha, eu estou me sentindo... Quando eu vejo você servir a comida do seu filho, eu me sinto incomodado, porque eu julgo que você está prejudicando o desenvolvimento dele dessa forma. Eu assumi a responsabilidade pelo meu julgamento. É muito diferente do que eu dizer assim, quando eu observo você servir comida para o seu filho, eu me sinto incomodado porque você está estragando o desenvolvimento dele, está prejudicando o desenvolvimento dele. Viu que tem uma diferença sutil? Onde numa eu assumo a responsabilidade por aquilo que eu estou falando, e na outra eu não assumo a responsabilidade. Eu me sinto incomodado porque você está estragando o desenvolvimento do seu filho. Não tem autenticidade nisso, né? Porque eu não estou assumindo a responsabilidade pelo julgamento que eu estou fazendo. Ok? Então, vou partir agora para um outro elemento que seria a produção do conhecimento. O diálogo regenerativo tem mais esse pilar, que é a da produção do conhecimento. Né? Nós estamos num momento onde, apesar de a gente estar se comunicando dessa forma, eu estou passando um conhecimento, numa relação onde, por exemplo, eu e você estaríamos frente a frente, a minha postura iria ser outra. Não de transferir conhecimento para você, mas de ser um sujeito junto com você, de produção de conhecimento. Então eu não iria poder estar fazendo isso aqui. Mas isso é errado que tu está fazendo? Eu não vou classificar como errado, mas a transferência de conhecimento, ela não proporciona
que a outra pessoa desenvolva a produção do seu pensamento autêntico. Se eu quero que você desenvolva a produção do seu pensamento autêntico, eu tenho que permitir que você produza conhecimento e não fique ouvindo o que o outro tem para falar. Isso em curtos detalhes. Mas modernamente, a pedagogia que promove sujeitos que constroem seu conhecimento é uma pedagogia voltada para o diálogo e não para a transferência de conhecimento. Então, nesse ponto da produção de conhecimento, nós precisamos sair do papel de objetos passivos que recebem o conhecimento dos outros. E nós precisamos ir para a realidade com proposta própria. O que eu tenho para oferecer para a sociedade? Mas o que eu tenho é tão pouco. Bom, qual é esse pouco? Eu vou oferecer esse pouco. De que forma eu posso oferecer esse pouco? Como eu posso criar oportunidade para oferecer esse pouco? Porque quando você oferece esse pouco, a tendência dele é crescer. Então, nesse ponto, produção de conhecimento, nós precisamos sair do papel de objetos, daqueles que vão, por exemplo, em lugares para receber cura dos outros. Mas qual é a cura que você pode oferecer? Com a produção de conhecimento que você pode oferecer? E aí, se focar nisso e fazer isso crescer. Mesmo que seja pouca coisa, né, que você tenha para oferecer, nós todos temos alguma coisa para oferecer. Então, que oportunidades eu posso criar para fazer essa minha produção de conhecimento crescer? Por exemplo, mandar um vídeo é uma forma que tem. Uma entre inúmeras, infinitas. Quanto mais criativa, melhor. Ok? Então, vamos ficar por aqui hoje. Até breve.